Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que a gente tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus Cristo em nome dele. Bom, gente, vamos dar continuidade na nossa leitura bíblica semanal, né? Hoje eu vou pedir para vocês, hoje não, né? Sempre pegar a Bíblia, mas hoje especificamente vou pedir para vocês abrirem no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Aí, se você tiver, pausa o vídeo, pega a Bíblia, pega o marca-texto, pega o seu cafezinho, sua água e vamos acompanhar juntos, tá bom? Então vamos lá, versículo 24. Tem um subtítulo aqui que fala, gente, lembrando que é continuidade do Sermão da Montanha, tá? Então vamos lá, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que palavra, né? Antes de começar, eu estava conversando com meu marido, né? Refletindo na palavra. E aqui a gente achou um exemplo assim super bacana e dá para a gente pensar sobre o que é servir a Deus e ao dinheiro, né? Aqui ele fala as riquezas. Vamos trazer mamon, dinheiro, essas questões, né? Não é que Deus não quer que nós prosperamos. Claro que Deus quer, né? E é dom de Deus que o homem prospere. Mas não é essa a questão. Aqui a gente pode trazer o exemplo, sabe aquela pessoa que ela compra um carro e aí ela começa a fazer daquele carro o Deus dela. Ela não vai em uma estrada de terra porque suja o carro. Se o filho, a esposa ou alguém entra no carro com o pé sujo, já é um motivo de briga, de desavença. É como aquele carro passa a ser o senhor da vida daquela pessoa. E Deus não se agrada disso. Eu costumo falar que o dinheiro, claro que a gente tem que administrar, né? Não é ganhar assim o seu salário e gastar tudo e nem saber com o que gastou. Mas é trazer para nós a consciência que aquele dinheiro que foi fruto do nosso trabalho, digno, honesto, né? Aquele dinheiro é um ótimo empregado para nós, mas ele não será um bom patrão. Porque se você colocar esse dinheiro acima da sua família, acima do seu cônjuge, dos seus filhos, esse dinheiro passa a ser o que domina a sua vida. E você acaba se dobrando ao dinheiro, não é? E parece que o dinheiro foge dessas pessoas que amam muito o dinheiro. Sempre acaba tendo um gasto a mais, sempre acaba gastando sem ver. Por quê? Porque aquilo é o Deus dela, né? E o Senhor não gosta e não se agrada de que a gente traga a riqueza acima de valores que ele nos deu, né? Valores da fé nele, valores da família, valores da dignidade, da amizade. O dinheiro é digno que o homem prospere, que o homem tenha uma boa condição de vida, porém não que isso domine o homem, a ponto de que ele se curva a mamon, ao dinheiro, e fazendo tudo aquilo que o dinheiro manda. Vocês conhecem alguém que tem muito dinheiro, mas de repente vive como um miserável? Por quê? Porque aquele dinheiro para essa pessoa passa a ser um Deus, né? Ela acaba servindo, se dobrando ao dinheiro. E aí, quem Deus usa, né? Não podemos servir a Deus e a riquezas. Aqui Deus nem faz um comparativo com Satanás, né? Mas ele faz o comparativo com Deus e as riquezas. Nós podemos servir a um só Deus, porque senão nós adoraríamos um e aborreceríamos outro. Não há como servir a Deus e as riquezas, certo? Essa é a palavra do versículo 24. Depois você pode refletir e dá para pensar de várias outras formas, né? Lembrando uma frase que eu gosto muito: o dinheiro é um ótimo empregado,
mas é um péssimo patrão, porque se ele for o seu patrão, ele domina você, ele corrompe a sua alma e consome tudo que você pensar em fazer. Continuando, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui o Senhor fala sobre a nossa ansiedade muitas vezes, né? Queremos algo, ou sonhamos com alguma situação, ou mesmo estamos preocupados pelo dia de amanhã. A nossa mentalidade nem está no hoje, mas já está preocupada em amanhã, como vai ser, será que amanhã vai dar sol, será que amanhã eu vou conseguir fazer aquilo que eu queria, será que aquela viagem vai dar certo o mês que vem, será que vai estar sol no dia que eu for, como será que vai ser, será que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, e a gente acaba o quê? Não vivendo hoje. Aqui o Senhor Jesus nos exorta a viver o hoje, a respirar o hoje, a deixar que amanhã terá as questões de amanhã para ser resolvidas. Aqui o Senhor nos fala sobre a confiança em Deus, em saber que o nosso Pai já tem preparado o dia de amanhã e nos convém viver o hoje. Sabe aquela pessoa que nunca está nos ambientes? Está com a família, mas não está. Está em uma festa, mas não está. E hoje, gente, isso aqui, ó, é uma bênção, né? Mas também é uma coisa que nos tira do presente. A gente muitas vezes está ali e despreza o presente. E a gente acaba esquecendo que nós somos imortais. As pessoas com quem nós convivemos são imortais. E no determinado momento que o papai chamar, nós vamos. Ou alguém que nós amamos muito vai, ou nós mesmos vamos. Mas muitas vezes esse celular, que é uma benção, uma tecnologia que vem aí para nos abençoar, né? Também pode ser um sequestrador de almas. Porque você às vezes vai tomar um café com a sua avó, com a sua mãe, ou com alguém que seja bem importante para você, ou que você gosta muito, e você não desfruta da companhia, da presença dessa pessoa. E muitas vezes está ali perdido em um celular, né? Alimentando ainda mais a ansiedade, porque a cada vez que você vira um rios, você quer ver o próximo e o próximo e o próximo, e é lançada uma dopamina no seu corpo, que é um hormônio do prazer, né? É aquele TikTok, né? É uma demonstração de uma coisa que foi muito inteligente. Vídeos curtos e você vai, ó, mudando. Mas é um sequestrador de ambiente, não tá te agregando informação, não está te agregando coisas que realmente, de fato, vão fazer importância na sua vida. Garanto que daqui uma semana você nem lembra o rios que você viu na semana passada. Mas não deixe que o celular sequestre o teu presente. O nome já diz, presente é o que o Senhor te deu, presente, o agora. Esse é o presente que o Senhor te deu. As pessoas que estão à sua volta hoje é um presente que o Senhor te deu. Não sequestre a tua alma quando você estiver com as pessoas. Se você combinou de tomar um café e comer um bolo com alguém que você ama, esteja lá de fato. Esteja lá. Porque no dia que essa pessoa partir, se ela partir antes de você, você vai ter a paz de espírito de saber que em vida você de fato fez o que havia de ser feito. Você zelou por essa pessoa, zelou pela sua presença, foi honesto consigo mesmo, tá? E aqui o Senhor nos fala, nos convida a confiar em Deus, né? E Ele nos fala para não andar ansiosos por nada, nem pelo bom, nem pelo ruim, nem pelo aquilo que... Gente, a maioria das nossas preocupações nunca de fato vão acontecer. Só aconteceu aqui, ó, na nossa mente. Mas tirou sono, tirou paz, tirou alegria.
Vamos dar continuidade. Aqui, ó, gente, na última frase do versículo 25, ele fala: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa reflexão é: o Senhor que te deu o seu corpo, que é uma coisa muito importante. Esse Senhor que te deu uma coisa tão mais importante, em grau de importância, né? O corpo, não vai também te dar as vestes para que você vista? Deus te chama a confiar nele. Ele te convida a colocar sua confiança nele e saber que ele é Deus da tua vida. Se coloque como filho, porque ele é um excelente pai. Não igual ao nosso pai terreno, que às vezes erra, porque é humano como nós. Mas ele é um pai excelente, que nos ama, provê e sabe de todas as nossas necessidades. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Aqui o Senhor faz uma analogia. Se ele cuida das aves, né? Se ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de você, que é filho, filho amado do Senhor? Você só precisa assumir essa identidade de filho. Versículo 27, e aqui ele com uma interrogação, tá? Porventura não valei vós mais do que as aves? Uma pergunta, hein? Para você refletir aí da sua casa. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma distância do cotovelo ao punho. É isso aqui, ó. Um côvado. A gente não pode acrescentar um côvado na nossa vida. A gente não pode dizer assim, ó, vou estar vivo 3 horas da manhã. Não sei. Quem nós poderemos dizer isso? A única certeza que nós devemos ter é da nossa salvação, que seremos salvos pela pisadura de Cristo. Aqui nós temos um curto intervalo de tempo. O que importa é eternidade. O que importa é ter o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, é levar o nome dele a toda e qualquer criatura e assumir a sua fé. Sabe? Aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante do Pai. Quer ser salvo? Nós queremos ser salvos? Queremos. Quem é bom o suficiente para ser salvo? Ninguém. Ninguém é bom o suficiente. Mas se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida e assumir isso publicamente, entregar para Ele as suas pisaduras, suas decisões e seguir o que Ele ensina aqui na palavra dele, com certeza seu lugarzinho já está preparado na eternidade, juntamente com Jesus e com todos aqueles que viveram para Ele. É por Ele que nós estamos aqui gastando a nossa vida. E quando a gente entrega a vida para Ele, tudo começa a fazer sentido. É aquela felicidade que flui, né? Às vezes nós temos sonhos que ainda não aconteceram, mas está tudo bem. A gente tem a Cristo. E do que mais a gente terá falta? Ele supre toda ausência de algo ou da espera de algum milagre. E tá tudo bem. Ele é o verdadeiro amor de nossas vidas. E é assim que tem que ser. Versículo 28. E por que andais ansioso quanto ao vestuário, né? Quanto ao que vai vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Eita, que aí eu conheço. Já vendi flores e, de fato, os lírios são maravilhosos, né, gente? São aquela flor que você sente o cheiro agradável, tem de diversas cores, tem pintadinho, tem ele de uma cor inteira. E aqui o Senhor faz uma analogia também e fala que nem Salomão
em sua fase de maior glória, se vestiu tão bem quanto qualquer um desses lírios que o Senhor criou. Aí, gente, vamos lá. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus se preocupa com o lírio, que de manhã está lindo, e no fim da tarde já está murcho, quem dirá com nós, né? Quem dirá a importância que ele terá com nós, que somos filhos, filhos amados do Senhor Altíssimo. É claro que a preocupação dele conosco é muito maior. Aí você fala assim, Suelen, mas eu ainda estou enfrentando um momento difícil. Confia em Deus, vai passar, vai passar. Eu profetizo que vai passar na sua vida em nome de Jesus. Confia em Deus. Assuma sua identidade como filho, que o melhor está por vir. Se você hoje estiver entregando o seu melhor para Deus, buscando cumprir aquilo que Ele nos ensina em sua palavra, o melhor está por vir. Aquele que sabe o que planta, não deve ter medo da sua colheita, porque o Senhor é justo. O Senhor é o justo juiz. Ele te ama e o melhor Ele fará por você, por mim, por nós, por todos aqueles que buscam a sua justiça. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Coloque o Senhor Jesus como centro da sua vida. Coloque a palavra de Deus como norte, direção. Sabe o GPS? Coloca lá a palavra de Deus, a vontade dele, como prioridade na sua vida. Que Deus cumprirá o que te prometeu. Ele sabe a falta que você tem, ele sabe o que você precisa e no momento certo você receberá aquilo que você tanto pede para Deus, certo? Se aquilo for bênção para você, com certeza cumprirá, certo? Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, né? E Deus até fala na palavra, né? Que filho, ao pedir para o pai um pão, ele lhe dará pedra. Né? Nenhum pai mortal faria isso. Que cheio de falhas, erros, pecados. Quem dirá o vosso Pai Celeste que vos ama e é perfeito em sua glória? Claro que ele também não faria isso. O problema é que às vezes a gente pede algumas coisas para Deus e não é o momento, porque aquilo pode nos corromper. Tudo tem o momento certo. E se você sabe o que está plantando e tem sido fiel com Deus e com as coisas dele, não tenha medo da colheita. Ela virá e o Senhor te recompensará. Coloque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que você tem falta, o Senhor te ajudará. Gente, é claro que nós, seres humanos, precisamos nos posicionar, trabalhar como se fosse para Deus, porque isso também é a justiça de Deus, tá? Trabalhar como se fosse para Deus, honrar os nossos compromissos, honrar as nossas palavras, porque isso agrada ao Senhor. Se você tem algum compromisso, se você está devendo para alguém, né? E nesse momento você não tem condições de pagar, procure essa pessoa, tenta fazer um ajuste, um acerto, porque é digno isso. Isso é a justiça de Deus, né? Não tem como a gente estar com uma vida toda embramada, errada e querer a justiça do Pai, né? Então a gente tem que ter uma vida reta, uma vida justa. Mas o Senhor promete que Ele vai florir na nossa vida, né? E tudo aquilo que a gente tem plantado, a gente vai colher. E se for bons frutos, boas sementes,
com certeza colheremos. É assim, gente, a gente planta uma semente e colhe o dobro, né? O dobro não, o triplo, o quarto, é 1%, né? A maioria das vezes é de forma assombrosa. Mas o Senhor nos chama a confiar nele, a confiar na justiça dele. Por mais que hoje você não veja o que você gostaria de ver, confie, porque isso é fé. A fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas eu confio e espero, porque o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminar, certo? Continuando. Então, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, certo? Aqui o Senhor não fala, né, que o dia nosso será 1000 maravilhas, mas cabe resolver o dia de hoje. O dia de hoje tem os problemas de hoje. Os problemas de amanhã, resolverei amanhã, certo? Jesus nos chama a trazer paz na nossa mente. Jesus nos convida a se esvaziar da ansiedade. Tem muita coisa que nós estamos preocupados, aliás, muitas não, tem um emaranhado de coisas que estamos preocupados, e isso de fato nem deveria ser motivo de preocupação, porque às vezes nem está no seu controle, não é nem algo que você possa mudar. Tudo aquilo que eu não tenho solução para hoje, eu oro, tá? A gente ora, porque a gente tem sim que orar para Deus e deixar conhecido, né, aquilo que nos atormenta, aquilo que não está sendo justo em nossa vida, mas no momento certo, o Senhor vai te responder, e Ele tem visto o que você tem plantado, a sua justiça, né? Não a sua justiça, mas a justiça dele, que é a qual a gente se adequa. Porque se fosse por nós mesmos, o que eu tenho de bom é de Cristo, o que é ruim é meu mesmo. E eu acho que todos nós somos assim. E é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Jesus convida-nos a se esvaziar das nossas preocupações, ansiedades, tormentos, e nos convida a entregarmos para Ele toda a nossa ansiedade e confiantemente que Ele é o maior justo juiz, tá? Desejo que vocês tenham uma semana abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Desejo que o Espírito Santo visite a cada um de vocês e visite a minha casa também. Desejo que o Espírito Santo mova o nosso coração em direção a Cristo e em direção à vontade do Senhor. Esse é o meu pedido de oração. Que Deus desperte-nos a viver a vontade dEle. Continuamos em oração para aquilo que ainda não se cumpriu. E no momento exato, o Senhor cumprirá. Confie, ame e coloque o Senhor como prioridade na sua vida, como primeiro, primícia. O primeiro vem do Senhor. O que você acha sobre isso? Não sei. O que a palavra do Senhor diz sobre isso? Como psicóloga, eu garanto a vocês que o melhor remédio para preocupação, para ansiedade, é a oração. Depois vem a psicoterapia, os fármacos, que às vezes precisa, né? A psicoterapia todo ser humano deveria fazer. Como psicóloga, eu afirmo isso. E fármaco, às vezes o nosso corpo está em desequilíbrio e precisa também de uma ajudinha. Mas a oração é a chave de muita coisa, tá? Da melhora, dos sonhos, da tranquilidade, da paz de espírito, certo, gente? Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus Cristo visite cada um e que seja uma semana abençoada. Se você está passando algum problema, que você seja curado em nome de Jesus. E se você tem algum problema, que Deus te dê sabedoria para resolver, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Jesus Cristo. Até mais.